Fala galera, vamos conversar agora sobre o limite das penas que está previsto lá no artigo 75 do Código Penal. Mas antes de ir para o Código Penal, eu quero convidar a você dar uma olhadinha lá na Constituição e lembrar da onde que surge isso. Porque a gente pode refletir e se questionar que há um limite de pena se a pessoa foi condenada, pagou um crime. Olha, não tem uma pena para cada crime? Então como é que depois vai ter que ter um limite para a pena? Da onde que vem isso? Então, olha só, a gente precisa compreender que a Constituição ela estabeleceu dois marcos relacionados ao limite da pena. Qual foi? Primeiro, é o fundamento da dignidade da pessoa humana. Então, há um sentimento constitucional, há uma expectativa constitucional de, em algum momento, com a pena, ela tem um caráter não só da retribuição, mas um caráter preventivo, um caráter de prevenção, uma expectativa de ressocialização. Então, a pena precisa ter um limite para que a pessoa possa, ali, durante o cumprimento da pena, vamos dizer, cultivar uma esperança de dar a volta por cima, de se reerguer, de ter pelo menos uma nova chance. Então, essa mais ou menos é a ideia da dignidade da pessoa humana. A segunda questão que eu quero aqui também circular com vocês nesse debate é aquela relacionada também ao princípio da vedação à perpetuidade. Eu vou colocar alguns dispositivos aqui no slide para você dar uma olhadinha e olha só, observe que a República Federativa do Brasil, né, olha só, formada pela União, você já sabe, estabeleceu a dignidade da pessoa humana. Então, cada ato do Estado, seja também ali na fixação da pena, deve se lembrar que aquela pessoa é um ser humano. Então, deve ter essa observação. E a segunda, é claro, é a vedação da perpetuidade. Olha só, não haverá penas, aí você vai lá na Constituição, vê crueldade, trabalhos forçados, etc., mas tem uma fixação de uma pena lá que diz assim, não haverá penas de caráter perpétuo, não teremos penas de caráter perpétuo, tudo bem? Então essa é a limitação que nós temos. Olha só, gente, aqui eu quero, né, que vocês trabalhem duas coisas. Na nossa primeira aula, nós trabalhamos sobre a pena de morte. E eu acredito que nós discutimos em algum momento a vedação da pena de morte. Agora perceba só, gente, que a pena de morte no Brasil ela tem exceções. Quando nós estamos em casos de guerra declarada. Agora, não há, olha só, não há nenhuma exceção para a pena de caráter perpétuo. Então, olha só, faz esse estudo. Gente, eu quero te falar uma coisa. A pena de morte, ela é severa? É. Cada um vai ter a sua posição. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: eu não quero entrar no mérito da sua opinião, tá? Isso fora da questão jurídica. A questão jurídica a gente já tem um parâmetro que é a vedação e a permissão em caso de guerra, não é essa. É a opinião de cada um, claro, de reflexão. Agora, olha só, a prisão perpétua se verifica que psicanaliticamente, olha só, acertei, ela tem, olha só, alguns efeitos mais severos do que a própria punição da pena de morte. Por quê? Porque tem aquela espera, o famoso corredor da pena de morte. Então isso é um grande indício nos países asiáticos, no Extremo Oriente, em que várias pessoas, no decorrer da espera da pena de morte, que ali você fica 10 anos, 5 anos, 6 anos até ser executado, a pessoa já vai perdendo ali várias questões da humanidade e a pena de morte é só mesmo ali o sacramento, a gota d'água, às vezes a pessoa já não está chegando lá. Então quero aqui, né, convidar você a refletir alguma coisa. Quero até entrar aqui em dicas de cinema, quero dar pelo menos 3 dicas de filmes para você refletir. Primeiro é O Milagre da Cela 7, tá? Um filme muito interessante. O segundo é Luta por Justiça. E tem um terceiro documentário lá na Netflix que é Dias Sem Fim. Tá? Então, olha só, são 3 dicas de filme aí, pra você rechear aí o seu momento cinemático, né? Olha só, da sétima arte, eu comentei, 2 desses filmes estão devidamente comentados lá no meu blog, lá no Sétima Arte, tem uma abinha lá no blog que a gente fala algumas coisas. Então, para você refletir um pouco sobre essa questão de perpetuidade, tudo bem? Então, olha só, então você já entendeu essa vedação constitucional. E aí, fruto disso, nós começamos agora a ter que enfrentar o próprio artigo 75 do Código Penal. E quando nós olhamos para o artigo 75, ele agora, tá? Eu deixo em azul aí porque tem uma novidade. Antigamente nós falávamos em 30 anos, mas agora o tempo de cumprimento de pena não pode ser superior a 40 anos.
E aí, minha gente, eu quero chamar a atenção dos senhores para o seguinte, tá? Eu quero chamar a atenção dos senhores para quê? Por favor, não achem, não pensem que quando nós estamos falando, tá? Quando nós estamos falando da pena de morte, nós não estamos aqui numa situação relacionada, tá? Olha só, a questões de limitação da pena, discussão da pena. Não, não é isso, tá? O nosso debate aqui é o seguinte, tá? Que você tem que observar é que quando nós temos um limite de pena, em nenhum momento não pode existir uma pena maior que 40 anos. Não, não é isso. O nosso debate aqui não é que a pena é maior de 40 anos. A pena pode não tem limite para a fixação da pena. Presta atenção nisso. O limite é para cumprimento da pena. Mudou. Então, o limite para o cumprimento dela, não é o limite da pena. Então, guarda isso aqui com o artigo 75. Aqui, gente, eu quero dizer que há, sim, um deslumbre, uma notícia de inconstitucionalidade a respeito do tema. Há quem sustente a inconstitucionalidade, sim, do tema, tá? Dessa mudança de 30 para 40 anos. Inclusive a doutrina, estou aqui acompanhado nessa aula aqui, com uma obra novíssima agora de abril de 2020, que é do Gustavo Junqueira, e ele vem falando sobre que a constitucionalidade dessa mudança de 30 para 40 anos ela deve ser levada né, assim, um argumento para você escapar seria a violação da vedação do retrocesso. Então, nós estaríamos ali ampliados como a humanidade um direito fundamental. Então, é uma questão. O professor César Roberto Bittencourt, ele tem uma obra também, né, ele tem um tratado de direito penal, e o que ele sustenta, tá? Então, o que o professor César Bittencourt sustenta? Ele afirma propriamente, tá, minha gente? Ele chega aqui a dizer que nós temos um problema mais sério ainda, que além, não que seja mais sério, mas que além da inconstitucionalidade, que estaria aqui violando a dignidade, etc., porque ele faz um cálculo seguinte, ó. Vamos imaginar, eu quero te dizer o seguinte, né? Deixa eu contar logo toda essa história, deixa eu bater um papo aqui com você. Qual é? A pena era de 30 anos. Por quê? Porque foi o seguinte, ó, eles calcularam que a pessoa começava a praticar um crime com 18 anos, na década de 40? Não. Praticava lá com uns 24, 25, quando viesse a praticar. O crime não era tão corriqueiro como é hoje. Então ela pegava com 25 anos, ela pegava 30 anos de pena, que é o máximo de cumprir, né? Então olha só, ela ficaria com 55. A expectativa naquele tempo era cerca de 58 anos. Então a pessoa vivia 3 anos e ela ia para casa, né, para não morrer no presídio. Só que hoje a expectativa de vida do Brasil hoje ela está girando em volta de 75 anos, tá? Em 75 anos. Essa aula está sendo gravada agora, tá? Dia 14 de maio de 2020, né? Então, olha só, e eu estou conferindo aqui com você a expectativa de vida do brasileiro. A nossa expectativa em 2017 foi de 75,46. 75 anos ali, 5 meses mais ou menos. Então, essa é a nossa expectativa. Então, olha só, voltando para a nossa conversa, o que a gente pode pensar aqui? É que se nós temos um crime praticado hoje, lamentavelmente, né, cada vez praticando mais cedo, de um adolescente com 18, 20 anos, ele ainda que cumpra 40 anos preso, ele vai sair com quanto? Com 60. Então ele vai ter aí quase 10 anos. Né? Agora, o Gustavo Junqueira, e eu estou colando um pouco dos raciocínios dele, porque foi muito interessante que ele me seduziu. Porque eu achava esses 30 anos realmente assim, comparado à vida do brasileiro hoje em dia, achava muito cedo. Porque 18 com 30 vai sair com 48, 50, então vai sair garotão. Só que é o seguinte, aqui é que o Gustavo Junqueira ele traz uma discussão aqui muito interessante. Qual é? É esse livro aqui, tá? Eu até mostrar aqui para vocês, tá? Então, esse livro aqui, Pacote de Lei Anticrime, tá? Então, olha só. Né? E aí, o tema aqui é muito interessante, porque, veja só, raciocina comigo. Nós podemos estar diante de uma situação, meus amigos, nós podemos estar diante de uma situação em que a vida, você tem que justificar uma mudança legislativa. E nós sabemos que essa lei não veio com justificativa, não veio com exposição de motivos. Então, olha só, qual é o raciocínio que nós temos que ter aqui? Cara,
A expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos, tudo bem. Mas olha só, a gente tem que fazer um próprio estudo do direito penal, e aí eu quero colocar um pouquinho das reflexões dele. Gente, me diz uma coisa, qual é o caráter de reeducador do sistema penal hoje? Então, quando a gente observa isso, então tu vai mudar de 30 para 40. Outra coisa que ele diz, qual é o efeito simbólico dessa mudança? Você acredita que há um efeito de dissuadir, de gerar uma mudança de ideia? Você acha que para o criminoso ele vai deixar de praticar um crime porque agora o limite da pena mudou de 30 para 40? Será que é o aumento desse cumprimento de pena, que esse castigo que vai gerar para ele, que vai gerar para ele uma mudança de entendimento, uma mudança de ideia, uma mudança de comportamento? Então, essas ventilações que nós temos que ter. Então, essas colocações dele são, ele diz, olha, se você procurar uma justificativa para essa mudança de 30 para 40 anos, é o populismo. Então, como é que a gente resolve o crime? Não, diz que agora a pessoa vai ficar mais tempo presa. Agora, o professor César Roberto Bittencourt, e aí eu volto para a discussão dele, ele assevera outras coisas. Ele diz o seguinte, gente, nós estamos fazendo 40 anos como limite penal, mas como se a gente tem que colocar com 3 anos, que o STF falou na DPF 347 que nós estamos num estado de coisas inconstitucional. Como é que nós vamos alterar esse regramento, essa realidade, se nós estamos dentro de um sistema prisional que passa dos 800 mil, 900 mil presos? Então, olha só, nós podemos agora fazer algumas reflexões a respeito desse limite de penas. Será que foi uma política, porque isso é política criminal, será que o legislador ele foi assim, inteligente quando ele fez essa mudança? E aí, gente, eu quero misturar um pouquinho dos assuntos com vocês. Aí agora vem o Elon. Qual é? Nós temos uma situação, gente, que olha só, foram ampliadas as penas sem você perceber no Código Penal. Né? Por quê? Porque foi o seguinte, a lei anticrime ela mudou a pena de um crime só, né? Que foi lá da concussão. Foi a única pena que ele mudou. Só que o que ela fez? Ela tirou o livramento condicional de alguns crimes. Ela mudou a progressão agora, que chega em alguns crimes a 70%. Tem uma progressão lá, né, que é hediondos equiparados com o resultado morte, chega a 70%. E ela incluiu muitos crimes como hediondo, porte de arma como crime hediondo, né, comércio de arma de uso proibido. Então, olha só, colocou lá qualquer roubo com arma de fogo, qualquer roubo com arma de fogo nesse Brasil que tem, é crime hediondo. Então, olha só, então diante disso, nós vamos ter uma nova bomba aí no sistema carcerário. Né? Então, olha só, então a sociedade vai sofrer as consequências disso daqui. É mais dinheiro sendo investido no sistema prisional, é mais gente nós colocamos para o crime organizado, e ainda mais, tem que fazer uma reflexão. Vai punir, etc. É mais uma resposta simples para um problema complexo que vai gerar ainda mais na criminalidade aqui fora. Então não temos dúvidas que isso pode acontecer. Então eu preciso fazer a análise política dessa mudança. A vício de constitucionalidade, eu vou te dizer o seguinte, eu ainda hoje, né, e repito, 14 de maio, eu ainda não consigo ver inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade, não. É uma escolha legislativa, acompanha a mudança de idade, acho isso não chega a violar a Constituição. A vedação do retrocesso, né? Então, direito à pena e tal. Poxa, eu sou defensor público, eu tenho um livro de direitos humanos aqui na minha mesa, mas me acredito que a formação da pena não, porque o nosso limite constitucional é caráter perpétuo e a dignidade da pessoa humana, não tem pena de morte, então não tem. Agora, pro juízo político, os caras não foram inteligentes. Não foram inteligentes porque aumentou lá o percentual da progressão, isso para mim já resolvia muito e deixava aqui. Só que eu quero debater mais algumas coisinhas com você a respeito do artigo 75, tá? Por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte, tá? Que não é mentira quando a gente fala no Brasil que uma pessoa vai ficar no máximo 40 anos presa. Isso aí é uma mentira muito grande, tá? Por quê? Porque quando a gente for condenado a uma pena, né, superior a 40 anos, elas devem ser unificadas para atender o limite máximo. Então, isso que eu falei, a pena ela é fixada. Você pega todas as penas e vai dizer assim, olha, você vai cumprir 40 dessas aqui.
Tudo bem? Agora, olha o que diz o parágrafo 2º que eu vou explicar depois, mas eu já quero lhe antecipar, tá? Então, olha o que ele diz, o parágrafo 2º. Ele fala o seguinte, né? Ele diz, olha, quando a pena, né? Então, olha só, acho que melhorou aí para vocês, né? Então, olha só, quando a pena for fixada, né? Quando a pena for fixada, olha só, sobrevindo condenação posterior ao início do cumprimento da pena, ou seja, o cara já está cumprindo uma pena de 100 anos, que ele ficou para cumprir 40. Aí vem uma condenação por fato posterior ao início do cumprimento. Ou seja, durante a execução, ele apronta, ele pratica um crime lá dentro da cadeia. Né? Tá lá dentro da cadeia, fato posterior ao início da execução, então quando ele está cumprindo a pena. Ele vai lá e pratica um crime. Praticou um crime lá, e aí o que acontece? Ele vai ser condenado por esse crime? Vai. Quando vier essa nova condenação, olha o que vai acontecer. Será feita uma nova unificação, desprezando para esse fim o período da pena já cumprido. Então, por exemplo, imagine só que ele estava 10 anos cumprindo pena. 10 anos cumprindo pena. Aí o que aconteceu? Com 10 anos cumprindo pena, o que aconteceu? Ele praticou um crime. Aí passou mais 5 anos, estavam faltando o quê? 25, né? Para cumprir a pena. Preste atenção. Chegou para ele mais 10 anos de condenação pelo crime que ele praticou lá dentro do presídio. Ele devia 25 para o Estado, né? Chegou uma condenação de 10. Quanto é que ele deve para o Estado agora? 35. Então esse cara vai ficar quanto tempo preso na vida? 35 com os 15 que ele já ficou, 50. Pode passar de 40? Pode. Tudo bem? Ele está cumprindo uma pena, faltam 20 anos. Eram 40 anos o máximo, né? E aí está com 20 anos, está na metade do caminho, faltam 20 anos. No meio desses 20 anos primeiros aqui, ele praticou um crime. Tudo que foi antes a gente esquece, mas depois não tem esquecimento, não. E ele praticou um crime muito bárbaro. Chegou a uma pena agora de 30 anos. Quanto é que falta para ele cumprir? 20. 20 com mais 30, 50. 50 não pode, mas pode 40. 40 com mais 20, ele fica preso quanto? 60. Então, gente, é mentira dizer, tá? Então, quebra o primeiro tabu. É mentira achar que a pena máxima do Brasil é de 40 anos. Não. A pena máxima do Brasil não é de 40 anos. Segundo, a limitação da pena no Brasil, essa é de 40 anos. Agora me diz uma coisa, ninguém pode ficar mais que 40 anos preso no Brasil? Não é isso que a gente está dizendo, não. Então a pessoa pode ficar mais que 40 anos preso no Brasil? Pode. Desde que ela pratique um fato posterior ao início do cumprimento da pena e chegue a essa condenação. Quando ela chegar, você faz uma nova unificação. Grava essa expressão. Para cada nova condenação, após o início da execução, uma nova unificação. Então, para cada nova condenação, de fato, após o início da execução, uma nova unificação. Bem verdade que se ele tiver, por exemplo, cumprindo só um ano de pena, dá falta 39, e ele praticar um crime aqui, faltando, né, com um aninho, aí ele pega um crime de 10 anos, faltam quantos? 39. Pega 10, 49, vai cumprir 40, ou seja, vai ficar por um ano esse crime. Tudo bem. Mas chega no final do dia, faltando um dia, para terminar o cumprimento, ele chega a uma pena para ele de 40 anos, aí vai ficar 80 preso. Mas cuidado, não esqueça, para cada condenação, por fato após o início da execução, tá anotando tudo isso aí? Após o início da execução, olha só, vai gerar uma nova unificação, tudo bem? Olha só, é feio falar assim, né? Mas você aprende, eu tenho certeza que você vai aprender, tá? E se você aprender, a gente vai ficar feliz. Agora, cuidado, tá? Que para contravenção penal, o limite da duração da contravenção penal não pode ser em nenhum lugar, nenhum superior a 5 anos. Então, aí sim, ninguém vai ficar, né? Eu acho difícil, não consigo imaginar que alguém vai ficar preso por contravenção penal. Não acredito nem que vai ficar preso, né? Então, imagina 5 anos. Mas as provas vão gostar e vão te perguntar isso, você não pode esquecer. Beleza? E aí, eu quero só dar uma tese interessante, tá? Isso aqui para você saber. O Brasil, olha só, ele só vai extraditar, ele só vai fazer a extradição, tem uma leizinha, né, da extradição, para quem observa os mesmos regramentos a um protocolo do Brasil. E aí é isso que eu quero trazer de novidade para você. Por quê? Porque, por exemplo, o Brasil ele não vai gerar extradição para que alguém possa ser julgado ou cumprir pena em um país que tem prisão perpétua.
Não, não. Se esse sujeito for condenado à prisão perpétua lá, não. O máximo que o país pode fazer, o Brasil, é o seguinte, o STF decidiu isso na extradição 855. Extradição 855, foi em 2004. E aí eu vou explicar para você. Nos casos em que a pena, olha só, ultrapassa 30 anos, por que eu coloquei 30 anos? Porque naquele tempo era 30 anos, agora é 40. O país que pede a extradição deverá modular essa condenação para respeitar o limite do Brasil. Assim, se uma pessoa foi condenada à prisão perpétua ou à morte, ao ser extraditada, ela terá a garantia de cumprir no máximo 30 anos. Tudo bem. Da onde que está esse 30? Porque é o máximo de limite. Então, hoje, você tem que ler essa extradição 855 dizendo o seguinte: o Brasil hoje, ele não extradita ninguém, olha só, para cumprir pena de prisão perpétua. O país que está pedindo a extradição tem que assumir esse compromisso. E o segundo, ele não extradita ninguém agora que não tem uma condenação superior até 40 anos. Tudo bem? Então essa é uma maneira de respeitar, atender a extradição, pedir a extradição, mas também se ver respeitado. Então cuidado com essa pegadinha aqui. Aqui já é um estudo mais profundo, mas que a gente não pode deixar de aprender. Tudo certo? Então vamos avançar, né? Essa unificação é para cumprir a política criminal. Claro, né? Você não pode gerar uma política criminal que vai gerar ali, que vai gerar um tipo de alguma coisa relacionada a, por exemplo, a um descumprimento da pena, a dizer que vai sair de graça. Não pode dar carta branca. Né? Então, por exemplo, agora já estou com 40 anos mesmo, vou aprontar por aí, porque já ultrapassou o meu limite. Não, isso não pode se fazer. Tá? Então, não pode ser feito. E também para você dar a mesma espécie de evitar o descontrole da pena. Lá no crime continuado não tem uma limitação e etc e tal, para evitar o descontrole da pena? A mesma é a coisa aqui, evitando de alguma forma, de um caminho ou outro, evitando ali a perpetuidade. A perpetuidade. Tudo certo? Então esse é o nosso estudo que nós também temos que montar aqui, precisamos fazer para ficar bem esclarecidos quanto a isso. Beleza, então esse é o estudo até agora. Então, se você puder anotar, eu vou falar um pouquinho rápido, você dá um pause, né, e aí faz a sua anotação. Então, no Brasil, olha só, pode existir penas infinitas. O Brasil pode ter pena infinita. O que não pode, olha só, é o cumprimento dela ser maior que 40 anos. É isso que não pode. O cumprimento da pena. Mas cuidado, vem a terceira frase. No Brasil, é possível sim que uma pessoa fique presa mais que 40 anos. É possível sim que uma pessoa fique presa mais que 40 anos. Tudo bem? Agora, isso só acontece, né, quando, olha só, quando houver uma nova condenação por um fato após o início da execução, a condenação tem que ser por um fato após o início da execução, que aí sim haverá uma nova unificação. E a pessoa vai ficando mais do que 40 anos, tudo bem? Beleza? Então essas são as grossas linhas que nós estamos falando. E para os fatos anteriores? Esse não tem jeito. A partir da primeira condição, tudo que é para trás vai sendo esquecido, beleza? E o tempo que ele já ficou antes vai somando. Paciência. Ele é desprezado, né? Então, olha só, então cuidado. Então a pessoa pode ficar 70, 40, ela tem que entrar na cadeia e ficar sossegada lá. Não tem mais nenhum fato posterior, porque o que ela fizer dali para cá vai somando a pena, vai somando a pena, vai somando a pena, vai somando, até ela não sai lá. Aí, mas a pena de caráter perpétuo. Não é, gente. É que o copo foi enchendo, né? Então, olha só. Então, esse é o raciocínio que nós temos que fazer. Beleza. Aí, agora eu quero trabalhar com você uma súmula, tá bom? Que ela é a súmula 715 do STF. É uma súmula que, poxa, caiu muito, 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 muito. Gente, isso aí. Eu estudava essa súmula quando eu estudava ainda, olha só, na faculdade. E ela diz o seguinte: a pena unificada para atender ao limite, né, para atender o limite de 30 anos porque a súmula é velha, do meu tempo, olha só, você é jovem, do meu tempo, olha só, de cumprimento, determinado pelo artigo 75, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como livramento condicional ou uma progressão de regime, né, que está aí o regime mais favorável na execução. Beba uma água aí também, né? Então, olha só. Bebendo uma água para a gente voltar aqui. A gente acabou falando já muita coisa interessante, né? Penal é assim. Então, olha só. O que eu tenho que observar?
Essa súmula, ela tem um dizer muito curioso, né? Ela vai dizer, olha, a pena unificada para atender o limite de 30 anos, olha só, não é considerada para livramento condicional. Eu vou te dar um exemplo agora para ficar mais clara a súmula. Então imagina só que eu peguei uma pena de 100 anos. Eu posso ficar preso 100 anos? Não. Eu vou ficar no máximo, eu vou trabalhar com antes da lei, tá? Então até 30 anos. Tudo bem. Mas para eu progredir de regime, eu tenho que ter 16% da pena. Eu tenho que ter 30% da pena. Eu tenho que ter 40% da pena. É 40% de 40 anos, de 30 anos, ou é 100% é 40% da pena geral? Eu vou te falar antes da lei. Antes da lei. A súmula dizia o seguinte, que eu vou trabalhar todos os percentuais de progressão, de benefício, de livramento condicional, em cima que eu brinco, né, da pena cheia. Então é da pena fixada. Eu vou olhar para a pena fixada, para todo benefício, eu não vou olhar para o limite da pena, mas para a pena cheia, para a pena fixada. Então, olha só, porque a súmula 715 ela diz, a pena unificada, tá aí, olha só, não é considerada para essa concessão de outros benefícios. Só que aqui é o seguinte, meus amigos, aqui é o seguinte, qual é a ideia que nós precisamos ter sobre isso? Qual é a questão que nós precisamos enfrentar? É porque essa súmula 715, ela vinha enfrentando dentro, né, do sistema, ela vinha enfrentando várias crises, tá? Ela vinha enfrentando várias crises. Por quê? Porque é o seguinte, você sabe que existem dois princípios fundamentais lá da pena, né? Que é a necessidade, que é a suficiência, né? Que estão lá no artigo 59. Então, eu acredito que você lembra dessas questões. Então, olha só. Então, diante disso, o que se falava, né? O que se afirmava dentro desse raciocínio? Era o seguinte, olha, eu não posso pegar uma pena, por exemplo, de 100 anos, 200 anos, 300 anos, e você chegar lá e, né, trabalhar com a pena total. Não posso. Então, eu vou ter que trabalhar com a pena total, porque eu tenho que respeitar a individualização da pena. Então, olha só, imagina que eu fui condenado a 40, você foi condenado a 100. Nós dois vamos progredir olhando para 30 anos? Não é razoável. Porque teria desproporcionalidade em quem praticou um crime muito mais grave de 100 anos com aquele que praticou 40, com aquele que praticou 30. Então, todos os benefícios seriam jogados em cima de quê? De 100. Então, o princípio da necessidade, ser proporcional, suficiência da pena. Então, olha só, seria injusto ali para a sociedade, vamos imaginar, eu peguei uma pena de 90 anos, aí eu vou progredir quanto? Vamos dizer aqui rapidinho, um sexto, 15 anos. Como é que a sociedade ia ver dizendo assim, já está na rua? Poxa, mas não tinha pego 90? E como é que você vai explicar isso? Então, a ideia qual é? Não joga os percentuais em cima do limite, joga em cima da pena fixada. Só que aqui nós temos uma questão muito curiosa. Qual é? Eu tenho a data aqui, 13 de outubro de 2015. 13 de outubro de 2015, o STF, no HC 100.612, 100.612, olha só o que foi que ele afirmou. No HC 100.612, olha só, primeira turma, estava verificando aqui qual foi a turma. Ele disse que é o seguinte, chegou-se a ventilar que já não era mais para trabalhar com a súmula 715, antes da mudança da lei. Por quê? Porque eles falaram assim, cara, estado de coisa inconstitucional, né? Então, olha só, a gente tem que considerar as infrações praticadas. Então, diante dessa situação, poxa, princípio da suficiência. Então, será que a gente precisa aplicar pena maior? Eu quero te dar uma dica. Por quê? Porque foi o seguinte, isso aqui foi por 3-2. O STF manteve a súmula 715, mas manteve por 3-2. Por 3-2. O voto foi do ministro Marco Aurélio, esse saiu daqui a uns 2, 3 anos, mas o outro foi do ministro Fachin, que chegou um tempo desse. Então, olha só, a afirmação que, olha, não se aplica mais a súmula 715. Então, quando você for dosar uma pena, se aplica para além do mais. Beleza, beleza. Tudo bem. E aí, isso foi com a pena de 30 anos. Só que agora, se o argumento para a sociedade e tal, né, que não deveria ser esse argumento, mas claro que tem esse juízo sociológico,
né? Porque a Constituição tem que expressar o ordenamento à vontade da sociedade. Então, olha só, senão ela não passa de uma folha de papel, né? O La Salle não fala isso. Então, olha só, vamos raciocinar. E aí eu quero convidar você a refletir sobre isso. Tudo bem, mas um dos motivos não era o limite da pena de 30 anos. O que incomodava muito socialmente, e isso aí eu concordo, tá? É porque o cara pegava a pena e pegava 16% só e já estava na rua. Um sexto da pena, 2/5 já é um pouquinho pesado, mas um sexto era muito estranho. Então a progressão ela tinha que ser remexida. Ela tinha que ser remexida. Tanto é, gente, que ouvia muito no período eleitoral de 2018, tem que acabar com a progressão de regime. Mas quando chegou lá, o próprio presidente Bolsonaro, tá? E olha só, e aí o ministro Sérgio Moro, então ministro da Justiça, que encaminhou esse projeto de lei, ele não tirou a progressão. Ele só veio alterar. Por quê? Porque ele sabe que a progressão ela é necessária, ela é importante. Populismo até fala, não, acaba com a progressão, mas ela é fundamental para a própria sociedade. É necessário que exista a progressão para que a gente vá adequando o cidadão em sociedade, ele vai entendendo o que está acontecendo com ele e que a sociedade também possa ali controlando essa liberdade, porque não pode ser um choque, né, social muito forte. Né? Imagina no dia que ele está lá com quem, qual é o time que ele está se movimentando, no outro dia pronto, ele está aqui em liberdade cantando, não dá. Né? Então, olha só, então tem que ter a progressão. E o que aconteceu? A lei do pacote anticrime ela aumentou os percentuais. Aumentou. Nós temos progressão de 70%, 50%, 40%. Então, olha só. Outra coisa, a gente aumentou o cumprimento de pena para 40 anos. Então, vamos dizer que o cara praticou um crime. Porque, assim, ó, um homicídio qualificado, e o MP sempre denuncia por homicídio qualificado, então, olha só, consumado é um crime hediondo com resultado morte. Então, esse cara vai progredir ali com 50%. Se ele pega 30 anos, ele vai passar no mínimo 15 no fechado. Se ele pega 20, 40 anos, ele vai passar pelo menos 15 no fechado. 15 no fechado. Será que não é suficiente? Tira a tua emoção. Tira a tua emoção. Trabalha racionalmente dentro do ordenamento jurídico que nós temos. Eu não estou dizendo que ele acaba a pena dele em 15 anos, mas ele sai do fechado. Então ele fica 15 anos no fechado, trancado. No fechado. Né? Sem trabalho externo, sem nada, sem autorização de saída, sem nada. Então, olha só, permissão de saída ele tem, né? Mas saída temporária não. Então, olha só, ele vai ficar um tempão lá. Então, olha só, será que eu já não posso trabalhar agora para benefícios e para livramento constitucional, sim, com o limite da pena? Por quê? Porque de 30 foi para 40 e porque os percentuais, tanto para livramento condicional, quanto, e alguns são até vedados, quanto para a progressão de regime, olha só, eles também agora foram acelerados. Então, aumentou o cumprimento da pena, o limite do cumprimento da pena, e aumentou também os percentuais para benefício. Então, aquela história de você não olhar para o limite, porque os benefícios, se você olhasse para esse limite, sairia muito cedo, acabou. E essa pena também aumentou o limite, então já seria um pouquinho razoável. Só que aqui isso não tem ainda, né, discussão constitucional, o STF ainda não analisou para rever a sua súmula 715. O que eu quero te dizer é o seguinte, né, se essa súmula está mantida ou não. A súmula está mantida ou não. Primeira corrente ela vai dizer o seguinte, olha, essa súmula já foi embora. Por quê? Ela deve ser reavista, ela deve ser repensada. Porque se antes de 30 anos nós já discutíamos isso, agora é necessário rever, sobretudo porque esse novo pensamento também, ele também, de alguma maneira, nós estaríamos ali, né, não fragilizando mais o princípio da suficiência da pena. Não era mais uma pena insuficiente. O cara que passa 40 anos preso já não dá para dizer assim, só foi só isso. Né? Então, olha só, com a emoção, claro, com a emoção você sempre vai dizer, não, só isso matou, a gente pode matar. Mas não é esse o raciocínio racional, né? Lógico, constitucional que nós devemos ter. Então, essa é a corrente que diz que a súmula 715 está afastada e você deve trabalhar com os benefícios em cima de 40 anos e não da pena fixada. Agora, claro, né, que tem, né, uma outra corrente, né, que ela vai dizer o seguinte, a súmula 715 está mantida, e onde está previsto ali que é 30 anos, você agora vai aplicar 40 anos e segue o jogo. Tudo bem? Lá em medida de segurança eu acredito que é razoável. Aqui não, porque aqui muda muita coisa. Vamos esperar ver o que o STF vai dizer.
Na doutrina, eu estou te falando, né? Tem vários doutrinadores ali afirmando essa superação, da sua necessidade de revisão, vai ter uma crítica mais forte, tá? Vai bater mais. Agora, claro que tem outros doutrinadores que não há problema nenhum. Eu até confirmei, o Guilherme Nutti, o Cleber Masson, né? O Rogério Sanches não falou nada sobre isso, né? Então, olha só, eu vou colocar na tela agora para que você possa dar um pause, tá? Dar um pause para você copiar e depois a gente continua, tudo bem? Então, estou dando um pause aí. E agora a gente continua para que possa continuar essa explicação aqui sobre essas questões do artigo 75 do Código Penal. Agora você imagina o seguinte, eu falei para você que após o início da execução da pena, se vier uma nova condenação por um fato posterior, né, ao início da execução, haverá uma nova unificação. Quem é que faz essa unificação? É o juiz da segunda sentença? Ele que vai perguntar, ei, quanto é que está devendo aí, eu vou somar aqui? Não. O juiz ele só faz mandar para o caixa. Ele só faz mandar para o juiz da execução a sentença. O juiz da execução que ele vai olhar e ele vai dizer o seguinte, quanto é que está a pena aqui desse sujeito? 20 anos. Quando é que foi praticado? Quando foi praticado, ele já estava em execução da pena? Não, foi antes. Então esquece. Essa pena aqui, esquece. Por quê? Ele já está no limite dos 40 anos. Então esquece. Se não tiver, soma até dar 40. Tudo bem? Agora, se ele já tiver passado os 40, não vai fazer nada com essa sentença. Tudo bem. Agora chegou uma condenação por um fato após o início da execução. Está aqui, chegou a conta para ele, tudo bem? Após o início da execução. Aí ele dá uma olhadinha, né? Olhadinha. Quanto é que ele está devendo para o Estado? Rapaz, ele já pegou uma porrada aqui, né? Pegou uma paulada, perdão pela expressão, né? E olha só. E aí ele falou assim, pegou um tiro muito pesado, foi de 100 anos, mas a gente unificou para 40. Ah, é? E ele já cumpriu quanto? Ele já cumpriu 10, faltam 30. Pô, chegou uma condenação aqui para ele. Quanto é que é essa condenação? 15. Soma 15 com mais 30, mano. Deu 45, arredonda para 40. Vai ficar devendo 40 anos. De novo, quem faz isso? O juiz da execução. E aqueles 10 anos que a gente cumpriu? Perdeu, meu. Tá desprezado. Então continua. Esse cara vai ficar 50 anos preso. Tudo bem? Quem faz isso é o juiz da execução. Tá lá no artigo 66, inciso 3, tá? Do nosso Código Penal. Tudo bem? Da Lei de Execução Penal, perdão. Artigo 66, inciso 3, da LEP, da Lei 7.210, da Lei de Execução Penal. Tudo bem? Agora deixa eu te falar uma coisa. Alô, o cara tá lá cumprindo a pena e ele foge. A fuga interrompe o limite de 30 anos? Eu vou repetir para você. Ele tá lá cumprindo a pena, aí ele foge. Né? Vou trabalhar agora com 40 anos, que é o regramento atual. Tá faltando 20. Ele foge, tá faltando 20. Quando ele voltar, né? Ele vai estar voltando 20 ou 40 anos? Cuidado, gente. A fuga, e aí eu vou trazer para vocês, né? A fuga, perceba só, a fuga tá aqui, ó. Ela do condenado, olha só, desconsideração para fins de conta pena unificada. Pena efetivamente cumprida antes da fuga, impossibilidade. Então perceba só, a fuga, olha só, apenas suspende a pena. Então não zera? Não. Então não tem reinício da contagem do zero? Não. A data da recaptura não é um novo marco inicial. A data da recaptura do sentenciado não pode ser considerada como um novo marco inicial. Então volta para mim, tá? Então ele está ali cumprindo uma pena de 40 anos. Depois dos 20 anos ele dá uma fugida. Olha, vamos ter que unificar de novo, pegar lá quanto é que ele está devendo para somar. Não, ele está devendo 20, quando ele voltar, está 20. Porque a gente tem uma expressão que a gente sempre fala no direito penal, pena cumprida é pena extinta. Pena cumprida é pena extinta. Você vai ouvir muito isso na execução penal. Tudo certo, meus amigos? Então, foi o artigo 75. Eu pensei que ia fazer um vídeo de 10 minutos e a gente acabou conversando aqui muito mais sobre isso, colocando as reflexões doutrinárias, mas é bom para você pensar. Agora eu peço que, por favor, você fica acompanhando os debates que vão ocorrer na doutrina e na jurisprudência, no debate entre súmula 715 e a permanência dela, sim ou não. Sim ou não.
O que que você acha? O que eu digo é o seguinte, se fosse isso hoje para o plenário do STF, eu ouso dizer que se fosse hoje para o plenário do STF, eu acredito que a súmula 715 ela ia ser superada. Eu ouso dizer. Agora, eu te digo que não acredito muito que isso vai acontecer, porque não vai hoje para o STF, e aí nós teremos mudanças, né, no colegiado em breve, né, e acredito que a mentalidade de quem vier é uma mentalidade, né, mais populista, lamento dizer que tem que isso, então aí eu já tenho que ter muita cautela quanto a essa questão. Mas o argumento é muito. Porque, gente, o argumento não é defensorial, não é argumento científico, não é isso. Tá? Deixa eu falar bem claro para vocês. O argumento é utilitário. Os caras precisam, tá? Os ministros do STF, o judiciário, o CNJ, eles precisam arranjar alguma maneira de não soltar os caras soltando. Essa é a ideia. Precisa se arrumar alguma maneira de soltar não soltando. Então, como é que faz? Vem o legislativo e começa a fazer lei pesada. O STF tem que falar, cara, o que a gente inventa? Eles vão inventando. Né? Questões utilitárias para poder dar uma vazão, porque o sistema está cheio, está lotado, está lotado, está lotado, está lotado, está lotado. Então acontece, cara, a gente tem que arrumar alguma coisa. Então, paz, pega essa súmula aí e dá um desconto. Ele já ficou 30 anos, né? Então era só porque aqui tem vaga, mano. Aqui, ó, que a gente entrando pelo ralo. E é isso que eu te digo. Então, a gente tem uma incoerência entre os sistemas. Eles não conversam entre si. Prevenção, lógico, educação, tudo isso que você já sabe, que eu não vou ficar falando aqui, mas tipo, do sistema em si, o próprio também sistema não conversa. Então nós temos, o que eu te digo hoje, que a maior empresa que nós temos hoje no Brasil de funcionários, qual é? São as organizações criminosas. Elas têm mais ou menos 800, 900 mil pessoas fora que estão fora trabalhando para elas. Porque ninguém que está preso hoje é do Estado. Todos eles são de uma organização criminosa. Então, o que o CNJ, o STF trabalha? Prende, porque não pode, né? Também gerar abolição. Mas depois solta, porque a gente está aqui no sufoco. Tudo bem? Então, esse é o raciocínio, reflete sobre isso, pensa. Então, eu digo, é uma questão também que tem muito do utilitarismo, de resolver um problema ali de uma maneira mais intensa, beleza? Grande abraço, esse foi o artigo 75, limite das penas. Poxa, dá até para escrever algo sobre isso, né? Grande abraço, valeu.